Irmãos, passamos a leitura na epístola do apóstolo Paulo, destinada aos romanos. Capítulo de número 5. Capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém. O apóstolo aqui, irmãos, ele faz uma explicação da justificação pela fé, da paz com Deus. Explica também a questão da fé e da obra, porque ele toma, por exemplo, Abraão, nessa carta, faz referência a Abraão, um homem de uma envergadura magnífica. Abraão é chamado pai de muitas nações. E ele recebeu uma promessa completamente contrária a toda lógica, a toda experiência humana, porque ele tinha 100 anos, a sua esposa tinha 90 anos. E Deus falou que ele ia ser pai de uma nação numerosa. Chegou a falar com ele que ia ser a sua descendência mais do que as areias do mar e ainda mais do que as estrelas do céu. Mas era uma promessa impossível à razão humana. A biologia de Abraão, a biologia de Sara, era Sara, porque ele pôde ter filhos depois. Sara era estéril. Além do mais, ela era velha. 90 anos não podia mais gerar. E as propostas de Deus foram estabelecidas com ele exatamente para fixar esse norte, essa coisa maravilhosa, poderosa e desconhecida de muitos, chamada fé. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não viu ainda, mas a gente acredita. Eu não vi o céu, vocês não viram o céu, mas nós acreditamos que é um céu nos aguardando. É um norte, uma segurança. E Abraão mostrou isso, e Deus fez com que Abraão pusesse para fora, externasse o que estava escondido nele. Só Deus sabia, porque se Deus não fizesse isso, ficaria só entre Deus e Abraão. Até nem mesmo Abraão seria capaz de conhecer profundamente a si mesmo, até que ponto ele poderia ir na sua confiança com Deus. Porque nós não nos conhecemos tão bem como a gente imagina. Nós temos muita coisa em nós que nós não nos conhecemos bem. Nós temos reações que não são boas e elas só afloram quando o ambiente é propício para mostrar onde está o nosso ponto de fragilidade. E tem pessoas que têm ações tão maravilhosas que ela nem sabia que poderia praticar aquela ação, mas quando surge um momento, o sentimento dela aflora. Esse dia eu vi um pai que, no risco da sua vida, entrou numa cirurgia de risco para passar um pedaço do fígado para a filha dele. Para ele morrer tentando salvar a filha, era tudo de bom. Ele mostrou que ele carregava um sentimento de amor muito forte escondido nele, aflorou porque uma oportunidade surgiu. Assim, para o bem e para o mal, surgem as oportunidades para a gente mostrar o que está escondido em nós. E isso, irmãos, é um pouco do que nós somos. Não apresenta tudo. E Deus queria mostrar, e essa questão da fé está muito própria, e a justificação que vem da fé. Porque Deus colocou Abraão em teste, fez ele andar por uma terra desconhecida, fez uma promessa absurda, e ele acreditou. Ele acreditou. A mulher dele até achou graça, até riu, mas ele não. Ele até perguntou, mas eu já sou velha, minha esposa ela é estéril. Mas o que falou com ele, assim, no tempo da vida, eu passo por aqui e ela vai ter uma criança. O que era impossível, Deus fez. Porque, vejam vocês, irmãos, o que é impossível para Deus? Essa palavra não se aplica em Deus. Deus tem atributos que são incomunicáveis a qualquer criatura. Ele é o único ser que conhece absolutamente tudo. É o único ser que é infinito, que está em todo lugar e não pode ser contido em lugar nenhum. Nem os céus dos céus contêm Deus.
Ele está em qualquer lugar ao mesmo tempo. E não tem nada que Ele não possa fazer. Não tem nada que Ele não possa. E tem coisas que Ele estabeleceu que criam um conflito na mente das pessoas. Se Deus pode fazer o que Ele quer, por que Ele não salva todo mundo? Se Ele falou que não tem prazer na morte do ímpio? Porque o querer dele passa pelo projeto de criação. Ele quer salvar todo mundo. Entretanto, Ele não quer ninguém próximo dele à força. Nisso Ele criou a inteligência e dela o livre-arbítrio. Ele exige que quem gostar dele manifeste esse amor por ele. E se manifestar esse amor por ele, ele move céus e terra para proteger quem manifesta isso. Ele fez com Abraão um teste que eu considero, na minha modesta avaliação, é o teste mais difícil que pode ser pedido a um homem. Eu acho que para mim, nada é mais difícil do que Deus falou com ele. Pediu para ele matar o próprio filho em cima de um altar, com uma faca, uma adaga. Para mim isso é o ápice. E ele fez, e vocês conhecem bem isso aí, não é? E ele não matou, porque Deus não queria a morte do menino, mas queria mostrar para todo mundo por que Abraão ia ser chamado pai de muitas nações. Porque a confiança dele em Deus, o amor dele em Deus, extrapolava a confiança e o amor no seu filho, na pessoa dele e na sua esposa. Aí nós vamos lá o que o Senhor Jesus falou: quem não amar a mim mais do que pai, mãe, irmão, filho e filha, não é digno de mim. E essa obra que ele fez, ainda Paulo fala, se ele quiser se gloriar por causa disso aí, ele pode até se gloriar com os amigos dele, mas perante Deus não. Porque ele não tem de que se gloriar com Deus. Porque isso que ele fez foi pela fé. E por causa da fé, ele foi justificado. Por isso que ele fala, sendo, pois, justificados pela fé. Então aqui, irmãos, está o esteio daquilo que nós conhecemos. Tem a fé salvífica, é a fé em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus. Mas não é isso. Não é levantar a mão e falar que eu creio em Jesus. Você sabe isso. Crer em Jesus não é isso. Crer em Jesus. E também não é um ato isolado num espaço de tempo que já passou. Eu creio em Jesus num dado momento da minha vida. Mas de lá para cá eu continuo crendo. Não é o crer perdido no tempo, é o crer contínuo na sua história. Eu cria ontem, mas anteontem também eu cria. O ano passado eu cria. Há 10 anos, há 20, há 30, 40 anos eu cria. Eu vou continuar crendo até tombar. A fé é um ato permanente, porque por ela é que nós temos entrada à graça. Você não entrou com nada. Não entrou com as suas obras, com seu saldo bancário, nem com seus belos olhos. Você não entrou com nada, nem eu. Nós entramos só com a fé. E ele então, porque você crê em Jesus e aceitou nele, você passa a ser justificado. É que nós não somos transformados em justos. Porque se nós fôssemos transformados em justos de uma maneira assim miraculosa, nós seríamos justos. Olha que coisa maravilhosa. Mas nós não fomos transformados em justos, nós somos justificados. A nossa justiça está escondida com Deus na pessoa de Jesus. Então eu só consigo praticar atos de justiça enquanto a fé está comigo. Se eu perder a fé, eu perco as obras. E a minha justificação acabou. Eu estou conectado com Deus pela fé. A fé me justifica. Toda vez que você erra, toda vez que você tropeça. E nós tropeçamos muito. Ao invés de Deus te olhar e te condenar pelo seu tropeço, quando Ele olha para você,
ele vê a obra de Jesus refletida em você. E você é justificado, justificada na obra de Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É por causa disso que nós temos paz com Deus. As pessoas falam de paz, mas paz com Deus é só Jesus Cristo que concede. Eu vos dou a paz. Não vos dou a paz como o mundo a dá. Vocês já leram isso aí? A paz de Deus é esse relacionamento nosso com Deus, é reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Quando nós cremos em Jesus, a fé que entrou em nós nos deu o direito de entrar nessa graça maravilhosa. Que graça, irmãos, já expliquei isso muitas vezes. Graça não é só a tradução de dicionário, perdão imerecido. Graça é poder, é revelação, é ministração de dons, é calma, é segurança, é virtude. A graça de Deus, ela ministra em nós coisas que ninguém poderia ministrar mais. Paulo, ele foi categórico e ele resume nessa frase a extensão do poder da graça. Porque ele reclamava, ele falava que, e com razão, eu sou o menor dos apóstolos. Ele faz uma confissão. Eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Trabalhei mais do que todos eles. Poderia ser um ato de vaidade, mas ele completa. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Essa graça me capacitou a trabalhar mais do que todo mundo. Portanto, irmãos, se nós temos entrada a essa graça, devemos pedir a Deus que ela nos capacite, que ela faça aparecer em nós as virtudes próprias de Cristo na nossa vida humana, porque nós somos justificados. Abraão é chamado pai de uma multidão, e é verdade, pai de uma multidão. Agora, Abraão não está aqui mais, mas o Senhor de Abraão está conosco, nos justificando. Temos a entrada pela fé a esta graça. Então vejam isso, irmão. A fé, nós temos que saber o seguinte: fé salvífica é a fé que me fez acreditar em Jesus e me faz continuar acreditando nele. Porque tem fé que não é a fé salvífica. Tem pessoas que têm fé, por exemplo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui, ele lhes arraigará e será lançado no mar. Essa é uma fé. Tem pessoas que têm fé, levanta e anda. Isso ainda não tem para dos apóstolos, não. Nos nossos dias acontece isso aí. Tem irmãos que têm essa fé. E Deus faz. Porque tudo que você acreditar de todo o seu coração, não for uma palavra pronunciada da sua boca, mas que você crê que Deus pode, Ele faz. Ele faz. Essa é outra fé. É a fé que ministra milagres, ministra obra. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque a esperança é outra coisa maravilhosa. Nós esperamos que a glória de Deus há de ser manifesta. Mais para frente aí, não lembro onde, mas ele fala que toda a criação geme, está gemendo, com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Vocês entendem isso? Vai chegar um dia, e não está longe, que os filhos de Deus vão ser manifestos na condição de filhos. É quando o Senhor manifestar-se entre nós, revelando em nós a obra que Ele promoveu no nosso interior, a transformação maravilhosa que Ele está fazendo conosco. E nessa manifestação dos filhos de Deus, nós vamos tomar um corpo de glória, e isso vai ser o apogeu da história da igreja. Todos nós seremos transformados. Paulo fala, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados ante o último toque da trombeta.
porque o Senhor virá com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. Os vivos serão transformados e os mortos ressuscitados. Esse é o momento onde a manifestação dos filhos de Deus será evidente, patente a toda a corte celestial. E bem-aventurado a irmã e irmão, porque o seu nome está na relação dos convidados para as bodas do Cordeiro. Nós somos justificados e temos essa esperança. Essa esperança. Moisés andou, já pensaram isso? Andou 40 anos no meio do deserto, na poeira, no calor, causticante de um deserto. E ele falava para o povo: nós iremos tomar posse de uma terra boa, onde mana leite e mel. Mas ele nunca tinha habitado naquela terra. E eles falavam: Moisés, mas era melhor nós voltar para o Egito, a comida lá era boa, aqui nós estamos tomando esse calor, esse tempo terrível. Eles falavam: não, existe um lugar de descanso. 40 anos ele falou. E quando chegou o tempo oportuno de se aproximar, levou o Senhor ao monte de Pisga e falou: está ali a terra que eu te falei, Moisés, que eu te falei está ali, adiante. Mas o verdadeiro repouso o povo hebreu não encontrou. O verdadeiro repouso, porque o apóstolo Paulo fala: se eles tivessem alcançado o repouso, nunca mais o Senhor falava em repouso. Mas o verdadeiro repouso não chegou ainda. Moisés, ele não tinha habitado lá, mas agora quem leva a gente para o repouso, ele não só habitou lá, como ele veio de lá. E ele falou: eu vou para lá, vou deixar o lugar de vocês reservado. Ele vai nos levar para o repouso. Lá fala: se eles se lembrassem da cidade de onde eles teriam partido, queriam voltar para lá. Mas agora Deus lhes reservou uma pátria melhor. Glórias a Deus por isso. Aqui ele fala, irmãos, que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Essa é uma realidade que nós já conhecemos muito bem. E todos os processos que nós passamos na nossa vida, todas as dificuldades que nós passamos, todas as decepções, todas as frustrações, todas as enfermidades, desempregos, calúnias, sofrimentos, solidão, cansaço, insônia, tudo que vem sobre nós não é para nos destruir, vai fazendo uma têmpera em nós. O ferro, ele oxida fácil. Uma vasilha, um metal, uma faca, uma espada de ferro se quebra fácil, oxida fácil. Mas depois que passa na têmpera, mistura, faz algumas misturas ali, põe carbono, põe mais isso, põe mais aquilo outro. Daqui a pouco não é mais um ferro. É um aço trabalhado. Pode virar de ponta a ponta, solta, ele volta, ele não quebra mais. Porque ele recebeu ali, foi agregado elementos nele para transformar aquele ferro num aço. Esses aços aí são usados até hoje para estruturar edifícios, trilhos de trem, desgaste de metal em cima do metal, não tem nenhum óleo, não tem nenhuma graxa, é metal em cima de metal. Mas o aço suporta. E assim que Deus está fazendo conosco. Vai acrescentando ingrediente, aumentando a temperatura. E essas tribulações vão moldando a nossa têmpera, vão fazendo a gente ter o caráter de Jesus Cristo em nós. Que esse é o objetivo mesmo. E depois de passarmos por esses processos todos, a gente sabe que no final o Senhor sempre aparece. Essa é uma certeza que está em nós. Deus sempre aparece. Não importa o que aconteça, Ele sempre aparece. Ele nunca deixou um filho, uma filha desamparado. Ele nunca deixou alguém que cria nele ou crê nele frustrado, a não ser temporariamente, porque isso Ele faz para experimentar a gente. Por um tempo, parece que Ele ficou em silêncio, parece que Deus já não escuta a gente mais. Por
Por um tempo você ora, você não tem resposta. Por um tempo parece que Deus se ausentou de você. Você olha para um lado, olha para o outro. É por um tempo só. Quando você menos espera, numa linguagem figurativa, ele está batendo no seu ombro. Eu voltei. Estou próximo. É assim que ele faz conosco. Nós somos experimentados, passamos por esses processos, daqui a pouco o Senhor apresenta-se no nosso caminho. Apresenta-se do jeito que ele achar que deve, mas sempre chega. Sempre tem uma resposta de solução para nós. Olha, e aqui ele vai falando, e é uma comparação tão bonita. Quando Jesus Cristo morreu por nós, nenhum de vocês estava aqui, nem eu. Nós não tínhamos nascido, mas já íamos nascer filhos da ira. A humanidade inteira estava errada. Os religiosos da época não gostavam de Jesus. Eles achavam que eles eram mestres. Eu falo assim com um discípulo, porque ele falou, deu uma certa resposta lá. Eles falaram assim: os fariseus se escandalizaram em você. Deixa eles. A planta que meu pai não plantou vai ser arrancada. Qual a planta que o pai planta? A planta que o pai planta é aquela que a palavra de Deus entra dentro do coração dela e ela floresce. E você é uma planta que deu certo, floresceu. E falou com ele: deixa que eles vão. São condutores cegos. Você já viram um cego conduzir outro cego? É um cego descobrir em qual lugar que eles vão tropeçar primeiro. Se tiver um buraco, cai os dois. Se tiver uma pedra, tropeça os dois. Dois cegos só podem cair juntos. Mas o máximo que eles conseguem é cair juntos. É assim que são os homens. São cegos. São condutores cegos. Jesus, ele é a própria luz. Quem anda comigo não anda na escuridão. Ele falou. E nós também estamos virando o dia. Também não somos dia perfeito, mas estamos virando o dia. As nossas trevas vão sendo tiradas de nós gradativamente, até que em nós não existam mais pontos escuros, sem luz, porque aos poucos ele vai irradiando a luz dentro de nós, até que nós sejamos dia. E esse é o projeto: acender em nós a lâmpada. Quem é que passa por essa vida, termina a caminhada sem Cristo e pode falar: eu venci? É um coitado. Quem atravessa a existência e termina os dias sem Cristo é uma pessoa infeliz, miserável. Bem-aventurado é aquele ao longo da sua caminhada encontra-se, ou Jesus encontra com ele oferece a mão e ela aceita. Isso que explica a nossa história. Se não fosse para a vida eterna, tudo isso aqui é uma verdadeira loucura, irmãos. Se não fosse pela eternidade, para que nascer? Se nós vamos morrer? Qual é a vantagem de nascer se nós sofremos tanto durante a vida e morremos depois? Que sentido tem a vida? A vida é ressignificada. A vida tem significado na pessoa de Jesus. Eu falo assim: eu sou a porta de entrada. Quem me ouve não morre mais. E também não pede muita coisa. Eu tome sobre vós o meu fardo, porque ele é leve. Eu não vou pôr peso pesado em vocês. Vocês não suportam também? Meu jugo também é suave. Andar comigo não é difícil. É só gostar de mim, é isso que eu estou ensinando. Se você gostar de Jesus Cristo, andar com ele não é castigo, é prêmio. Se você gosta dele, as propostas que ele te faz não são difíceis. Muito mais difícil é a proposta do mundo. O mundo vive uma fantasia. A mulher não pode ficar velha, não pode ficar feia, o homem não pode ficar velho. E não tem jeito de não ficar. Não pode ficar doente e fica. Não pode falir e vai à falência. Não pode ter perdas e tem perda. Cadê a segurança do homem? Aonde está um ser humano que fala: eu estou seguro? Pega o arquimilionário do planeta, pega o homem mais poderoso desse planeta e fala: eu estou plenamente seguro. Irmãos, fantasia. É só uma válvula do coração parar.
É só uma veia entupir, só uma artéria entupir. É só um problema de errado nele, uma pequena coisa, acabou tudo. A segurança do homem não é nenhuma, eu falo sempre. A pessoa fala, eu fiz seguro de vida, fiz seguro de morte. Quem faz seguro de vida é Jesus Cristo. Ele dá seguro de vida. Crê nele, você tem vida eterna. O resto que você pode ter é seguro de morte. Você vai valer o tanto que você morreu. Você morreu, a quanto que você valia vivo? Daqui está pago o seu prêmio. Agora Jesus pagou um prêmio altíssimo, o sangue dele na cruz, e nós não merecíamos nada. Quando ele te comprou, você não valia nada, que Paulo fala, nós éramos todos pecadores, e ele pagou por nós um preço altíssimo, negociou nossas almas na mão da própria morte, pagou por nós um preço impagável, ele pagou. E aqui fala, se Cristo pagou por nós um preço impagável quando nós éramos pecadores, presta atenção, irmãos, agora, o que ele não faz por nós que já viramos amigos dele? Se ele morreu por nós, nós éramos inimigos, o que ele não vai fazer por nós agora como amigo? O que ele não vai fazer para te ajudar, homem, mulher de Deus? Glórias ao Senhor, não tem nada que ele não faça para te ajudar, nem o mal, nenhuma força contrária, Paulo fala, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem um anjo lá em cima, nem um demônio lá embaixo, nenhuma força, nenhum bandido, nenhum espírito caído, nada pode te separar mais do amor de Deus que está escondido com Cristo. O Senhor te resgatou da morte, colocou em você uma marca que ninguém pode tirar. Você está marcado, a marca de Deus está em você. E não é um carimbo, não. A marca de Deus está em você, você não vê. Mas todos os espíritos, quando você passa a ver de longe, fala, essa mulher é de Cristo, esse homem é de Cristo. Porque um palito de fósforo na noite escura, de 1 quilômetro você vê que tem alguma coisa acesa ali. E o que está aceso é você, o Espírito de Deus entrou dentro de você. E você é propriedade de Deus. Guarda isso aqui, por onde você andar, todos que te veem, hão de confessar, ela é de Deus, ele é de Deus, a marca de Deus está com ele, a marca de Deus está com ele. Você já viu isso aí? Tem pessoas que brilham, não sei se você já viu, mas tem pessoas que olham para você e ela brilha. Sabe por quê? A santidade de Cristo tem hora que passa pela pele, no jeito de olhar, no jeito de falar, é a marca do Senhor. Você foi marcado e marcado quando nós não tínhamos valor. O Senhor falou, eu pago o preço mais alto que existe, é a minha própria vida. E agora, você acha que o Senhor vai abrir mão de você? Não. O que for preciso, desde que você não volte as costas a Ele, desde que você não despreze a Ele, a fé te mantendo com Ele, haja o que houver, guarda isso, o Senhor sempre vai chegar. Aonde você estiver, Cristo sempre vai chegar. Ele sempre estará de olho em você, porque tem em ti a alegria dele. Aqui Paulo fala, o pecado entrou no mundo, foi por um homem só. Alguém podia reclamar, mas não é justo isso. Por que todo mundo morreu? Por que não cobrou de Adão e resolveu o problema lá? O problema é que Adão abriu a porta, mas nós entramos nela. O problema é que Adão pecou, mas depois do pecado dele, nós pecamos também. Deus não cobra ninguém pelo pecado de Adão, cobra pelo pecado próprio. Ele abriu a porta do pecado, e o pecado entrou na humanidade e pegou, todos nós fomos atacados por ele. Mas Deus é justo. Um só pecado veio essa multidão de desgraça na terra. Aí a multidão de pecado que existe hoje. Mas Deus é muito justo, assim, foi um só que pecou. Eu cobrei caro, mas tem uma coisa. Teve um segundo Adão que chegou aqui. Um ato dele, eu paguei a pendência de todo mundo. Com a cruz de Jesus eu paguei a conta de todo mundo que me aceitar. Se por um homem veio a morte, pelo segundo homem veio a vida. Se em Adão o homem conheceu o pecado, no segundo Adão você conheceu a santidade. Se naquele Adão a amizade com Deus foi desfeita, nesse segundo Adão a amizade com Deus está restabelecida.
Se naquele primeiro Adão a expulsão do Éden foi vergonha, que cara grande que ele passou, fora daqui, sai daqui do Éden. Que vergonha, que vergonha. Nu, ainda teve que cobrir sua nudez, porque a nudez dele não era vista, porque era outra natureza provavelmente. Eu não sei como que era, Deus o sabe. Vergonha foi embora. Agora o Senhor está nos chamando, vem. Em Adão, o Senhor colocou nele uma roupa lá feita com couro de animal. Agora em você, Deus colocou uma veste branca, um linho fino, chamado justiça dos santos. Escondeu sua nudez. E você vai entrar agora. Você sabe o que está escrito em Apocalipse? Isso que eu vi, a árvore da vida, está lá, no paraíso de Deus. Eles falam, cadê a árvore da vida? Leia Apocalipse. Nós vamos já descansar lá, no lugar onde todos os amigos do Senhor Jesus vão. Você é amigo de Jesus Cristo, você é amiga de Jesus Cristo, é para lá que você vai. Saiba isso, a mão de Jesus Cristo está sempre pronta para te segurar. Você não vai perecer. Deus seja louvado.